Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui na nossa aula sobre tipos de cromatografia. Então, nossa aula de análise química instrumental do dia 17/11. Na aula anterior, a gente falou sobre alguns fundamentos da cromatografia, né? Como ela é utilizada na separação, e também falamos sobre como que a amostra ela é separada, né? Então agora a gente vai ver aí alguns tipos, né, de cromatografia. Cromatografia em coluna, o objetivo dela é separação, tá? Separação de substâncias que têm afinidade pela coluna, tá certo? Então a gente usa uma coluna e com um material com recheio nessa coluna. E os compostos são separados, né, por afinidade entre o composto, né, os componentes e a coluna, tá? Então eles podem ser separados pela coluna. Esse aqui é um tipo de coluna aberta, uma coluna simples, tá bom? Aí de equipamentos, a gente tem aí alguns equipamentos, né? A gente tem o cromatógrafo líquido, tá? Que a sigla em português é cromatógrafo líquido de alta eficiência. E tem a sigla em inglês, né? O pessoal fala muito em HPLC, mas na verdade HPLC é cromatógrafo líquido de alta eficiência. Aqui é em inglês, né? High Performance Liquid Chromatograph. Então, uma palavra, é uma sigla em inglês que normalmente o pessoal usa, tá? Mas é cromatógrafo líquido de alta eficiência. Então, no cromatógrafo líquido, a gente tem aqui os componentes, né? No A aqui, a gente tem a fase móvel, né? Que é no caso, o eluente, tá certo? Que é onde a gente vai ter aí a fase móvel vai empurrar o, uh, o composto que a gente vai analisar. A gente tem uma bomba, né, que faz que puxa esse material, né, da fase móvel para o circuito. Aí a gente tem uma válvula de injeção, né, onde a gente consegue injetar aí a amostra. A gente tem a coluna, né, que faz a separação dos componentes da amostra. Depois a gente tem no E um detetor, tá? Tem vários tipos de detetores que a gente vai falar. E o F é o registrador que faz vamos dizer assim, a integração no sinal, tá? Então, de acordo com o que for separado, vai ser detectado e registrado, né? E cada amostra vai sair num certo tempo e numa certa... Aqui ele está até mostrando no desenho aqui uns picos, né? Os picos são... normalmente sai um gráfico assim mesmo, tá? Com picos e aonde a gente consegue calcular aí a quantidade de cada composto de acordo com a altura desses picos. Então, no caso, o solvente, né, tem que ser um solvente de alto grau de pureza, filtrado e desgaseificado. Tá? Então, o solvente que se usa aí. Sistema de injeção, válvulas de volume definidos. As colunas são colunas de recheios, tá? Materiais porosos de diâmetro homogêneo, igual ou menor que 10 micrômetros, tá? Em geral, sílica e alumina, que são os recheios da coluna. Então aí a gente tem também colunas com fase ligada, né? E na cromatografia se usa o princípio de separação de pratos teóricos, tá? Quanto maior o número de pratos teóricos de uma coluna, maior a sua separação. Então ela é medida através desses pratos teóricos, que é uma medida de separação da coluna, quanto ela consegue separar, tá? E aí, no caso desse equipamento, a gente pode ter vários tipos de detetor, tá? Detetor UV-Vis, que é o princípio de vibração, né, molecular, né, que a gente já estudou. Detetor de fluorescência, então através do princípio de fluorescência do tipo de amostra, né? Detetor de arranjo de diodos, de índice de refração também pode ser utilizado, tá?
as substâncias têm índices de refração diferentes, tá? Por exemplo, água e água com açúcar, tá? A água tem um índice de refração diferente da água misturada com soluto, tá? Então, isso também varia da água para o álcool, por exemplo. Tem índices de refração diferentes. Então, as substâncias, cada uma tem o seu índice de refração. Detetores eletroquímicos também são utilizados, tá certo? As aplicações da cromatografia líquida têm sido utilizadas em várias áreas da ciência, no acompanhamento de sínteses, em análise de pesticidas, feromônios, isolamentos de produtos naturais e sintéticos, na produção e controle de qualidade de medicamentos, entre outras tantas aplicações, tá? Também na parte de química ambiental é utilizado, né? E também química forense, utilizado esse tipo de equipamento. Aí a gente tem também um outro equipamento que é o cromatógrafo a gás, tá certo? Ele tem aí, ele é rápido, é uma análise rápida, tem um alto poder de separação, separação de várias classes de compostos de uma análise, altamente sensível, a gente consegue ter análise aí em ppm, ppbs, tá? Facilidade de registrar dados, variedade de detetor, né, específico, né, por tipo de amostra. É utilizado para amostras voláteis, né, compostos termicamente estáveis, técnicas auxiliares para identificação, tá? Então aqui as partes de um cromatógrafo gasoso. Eu particularmente só trabalhei com cromatógrafo gasoso e líquido na universidade, tá? Que eu vi, tive algum contato. Isso faz um pouquinho de tempo, tá, gente? Mas são equipamentos que aqui na região a gente tem, né? Então na próxima aula eu vou tentar passar aí para vocês alguns vídeos, né, de algumas análises feitas nesse tipo de equipamento. Então, componentes básicos de um cromatógrafo gasoso. A gente tem o cilindro de gás, né, o A, que é no caso a fase móvel. No B, a gente tem o injetor, onde que a gente injeta a amostra. C, uma coluna, tá? Aqui é um desenho de uma coluna bem fininha, uma coluna capilar. O D, o detetor. E o E, o registrador, onde sai aí o sinal do detetor, tá? Então a amostra passa pela coluna separada e o detetor detecta. E no registrador vai sair as amostras que não forem retidas pela coluna, tá? O princípio é o mesmo da cromatografia em papel, né? Vai sair o composto A, o B e o C, e vão sair por tempos diferentes, em tempos diferentes, tá? No caso da cromatografia a gás, né? Análise de ácido graxos e triglicerídeos, análise de micotoxinas, análise de compostos voláteis responsáveis pelo aroma característico de alimentos, análise de açúcares, análise de aminoácidos, pesticidas, fármacos, entre outras análises que é feita por o cromatógrafo a gás, tá? Então a gente tem aí o cromatógrafo gás sólido, tá? Onde a gente tem uma fase estacionária sólida, que no caso pode ser sílica, carvão grafitinizado, polímeros porosos, e a retenção dessas é feita pela dissorção e volatilidade, tá? No caso da fase estacionária sólida. E a cromatografia gás líquido é um líquido mantido estacionário em suporte inerte. Princípio de retenção, a solubilidade e volatilidade. Então o material ele é solúvel, mais solúvel na fase, né, na fase estacionária, e ele fica retido por solubilidade ou volatilidade, tá? Então aqui a instrumentação, né? Aqui já até foi falado um pouco, né? O gás, né, de carreamento, no caso, a fase móvel, um controlador de fluxo. Aqui a injeção, tá? A coluna de separação e detetor e o registrador, tá? O gás de arraste a fase móvel, que pode ser hidrogênio, nitrogênio, hélio e argônio. Isso gases de alta pureza, tá? Função do gás transporte da amostra.
da amostra, né? Propriedade inerte, compatível com o detetor e puro, né? Então tem que ser de alta pureza. Tipos de detetor utilizado em cromatografia gasosa: ionização de chamas, condutividade térmica, captura de elétrons e termoiônico. Então são os tipos de detetor que podem ser utilizados aí, que são comumente utilizados em cromatografia gasosa. Pessoal, já basicamente o que tinha para falar sobre os tipos, né, principais, os equipamentos que usam, tá? Vou deixar mais um material aí que além desse material, vou deixar mais um outro texto que fala sobre cromatografia para vocês lerem, tá bom? Então até mais, pessoal.